Presta bem atenção na pergunta que fizeram para este homem que usa boné e usa óculos. Lei e graça andam juntas ou uma exclui a outra? Fica no vídeo até o final. Olha a resposta que Emerson Brito deu neste exato momento. Se liga aí, presta bem atenção. Ótima pergunta. A lei e a graça andam juntas ou uma exclui a outra? Ou você vive seguindo Moisés, a lei e os 10 mandamentos, ou você vive seguindo Jesus, a graça e o Espírito Santo. Não tem como querer seguir a lei e a graça ao mesmo tempo. Em Gálatas capítulo 3, do versículo 23 ao 25, Paulo diz que a lei só valia até Cristo morrer na cruz por nós. Então agora não precisamos mais seguir a lei de Moisés, só precisamos seguir Jesus. Em Romanos 6,14, Paulo diz que ou a gente segue a lei e vive pecando, ou a gente segue a graça para vencer o pecado. Seguir a lei nos faz pecar, e seguir a graça nos faz viver em santidade. Então devemos o mais rápido possível abandonar a lei e abraçar a graça. Para finalizar, em Gálatas 5,18, Paulo diz que quem é guiado pelo Espírito Santo não está mais sendo guiado pela lei. Então devemos seguir só o Espírito Santo, Jesus e a graça. Porque hoje, na nova aliança, eles substituíram os 10 mandamentos, Moisés e a lei. Então não, lei e graça não andam juntas. O que é mais importante, a graça de Deus ou a lei? Essa pergunta é muito boa e, no mínimo, merece uma resposta à sua altura. Veja só, para um pássaro voar, o que é mais importante? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? Obviamente, uma não é mais importante do que a outra. As duas são essenciais. É a base e o fundamento para que o pássaro possa voar. Graça e lei, ou lei e graça, não são coisas antagônicas. Em sua essência, a graça não anula a lei e nem a lei anula a graça. As duas coisas são importantes, são essenciais. Salmos 89, verso 14 diz que justiça e direito são os fundamentos do trono de Deus. Graça e verdade o precedem. Salmos 85, verso 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Tito 2, 11 e 12, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos também pelas obras? Sim, mas pelas obras e pelos méritos de Cristo. Quando cremos em Cristo, a justiça é imputada e creditada sobre nossa vida. Agora, qual é o papel ou a função da lei? Gálatas 3:24, ela é o tutor que nos conduz até Cristo. Romanos 10:4, a finalidade, o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 7,7, a lei é um espelho que nos aponta e nos mostra a nossa pecaminosidade. Como diz Romanos 3,23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos transgrediram a lei de Deus. Como diz 1 João capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o salário desse pecado, como diz Romanos 6,23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé, e a lei não nos salva. Mas e aí? Então isso significa que nós não precisamos mais guardar a lei ou os mandamentos de Deus? É aí que muitos se enganam. Lembra de 1 João 3,4 que diz que o pecado é a transgressão da lei? Paulo, em Romanos 6,15, diz: haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas sim da graça? A resposta é: de modo nenhum. Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O objetivo da lei nunca foi salvar, mas a obediência à lei de Deus e aos seus mandamentos revelam que, de fato, a graça de Deus nos alcançou. Como diz Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
O objetivo da graça nunca foi abolir ou anular a lei. Muito pelo contrário, se esse fosse o objetivo, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho e a morte de Cristo na cruz seria desnecessária. Deus simplesmente só poderia voltar atrás à sua palavra e dizer que transgressão da lei não é mais pecado e nem desobediência. Mas Romanos capítulo 7, verso 8 diz que sem lei está morto o pecado. Ou seja, se não existe lei, não existe transgressão. E se não existe transgressão, não existe pecado. E se não existe pecado, Cristo morreu pelo quê? Cristo simplesmente teria morrido em vão. Mas Cristo na cruz, além de ter pago o preço pelas nossas transgressões, ele mostrou também para todo o universo que a sua lei é eterna, santa, justa, boa, imutável e gloriosa. Como diz Isaías 42, verso 21, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, o que é mais importante, a graça de Deus ou sua lei? Na verdade, as duas coisas são importantíssimas e inseparáveis. A graça revela o amor e a misericórdia de Deus, e a sua lei revela o seu caráter, santo, justo e imutável. Amém? Se você gostou dessa resposta, curte, comenta, compartilha, se inscreva, me segue e que Deus o abençoe. Veja o que diz Provérbios capítulo 28 e o versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. Devemos sim obedecer à lei de Deus, lembrando que nós somos salvos unicamente por intermédio de Cristo, mas a graça de Deus não anula a lei, tá bom? Lembrando que também nós seremos julgados por intermédio da lei, porque é ela quem nos diz aonde estamos errando. Que Deus nos abençoe. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixa o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. E convido você a participar aqui também, deixando aí o teu comentário, comenta para que o YouTube possa entender que o vídeo está tendo engajamento. E quando você deixa o teu gostei também, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então fica aqui mais um vídeo aqui no canal Ensino Eterno. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, tá bom? Que Ele supra as suas necessidades. E lembrando, tudo posso naquele que me fortalece, tá bom? Então, que Deus te abençoe. E lembrando que a graça não anula a lei de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe.